Shalom, Haverim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Movimento Natsratim, os discípulos de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat. Enfim, chegamos em Shavuot, a festa das semanas, ou mais precisamente, a festa das 7 semanas. Chegamos ao fim da contagem dos 50 dias de elevação espiritual, uma peregrinação desde a saída do Egito em Pessah até ao pé do Monte Sinai. Em Pessah, nós saímos do Egito. Agora, em Shavuot, o que nos é oferecido é que o Egito saia de nós, que seja definitivamente expurgado do nosso interior. Shavuot é a data na qual celebramos Matan Torah, ou seja, a entrega da Torá. E para nós, Natsratim, esse dia é duplamente significativo, porque foi em Shavuot também que nós recebemos Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, ou seja, uma ajuda divina para que fôssemos capazes de internalizar a Torá e cumprirmos melhor a nossa missão de sermos uma luz no mundo, uma nação modelo. Em Shavuot temos a oportunidade de meritar a liberdade completa por meio de uma atitude que começa no nosso interior, a decisão de se apegar à vontade divina, expressa na Torá e nas mitzvot. Existem muitos costumes em Shavuot. Um dos mais belos é que durante a tarde da festa de Shavuot é costume ler e recordar a história de Ruth, a Moabita. Essa grande mulher que deixou seu país, sua religião politeísta e passou a viver no meio da tribo de Yehudá como uma serva piedosa e temente a Elohim. Uma atitude bem parecida com a que eu acabei de descrever do que representa Shavuot para qualquer judeu. O abandono do ego, das nossas vontades, das nossas certezas. O dia em que nós refletimos que o que importa de verdade é sermos guiados pela vontade de Hashem. Foi o que Ruth fez. Outro fato interessante sobre a história de Ruth é que a história dela se passa exatamente na época de Shavuot, nos campos do príncipe Boaz em Beit Lehem e Yehudá, que comumente é conhecida em português como Belém. Boaz, o príncipe da tribo de Yehudá, é relembrado não apenas por sua generosidade e bondade, mas porque ele se coloca à disposição de uma estrangeira para levá-la para debaixo das asas da Shekhinat Elohim ao casar-se com ela. Essa é a história dos ancestrais do grande rei David e, por consequência também, de Yehoshua, o Mashiach de Israel. E segundo os nossos sábios, ela apresenta para nós um esboço da história do relacionamento de Israel com o seu Mashiach. E por isso eu quero trazer para vocês hoje uma informação muito interessante, baseada num antigo Midrash, o Midrash que é uma forma judaica de fazer exegese de um texto bíblico, uma forma de extrair verdades mais profundas de um texto que a gente não consegue ver superficialmente. O Midrash traz uma interpretação muito, mas muito interessante para o texto que se encontra em Ruth, capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte: E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. Mas ela se assentou ao lado dos segadores. Então ele lhe deu trigo tostado, e ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Viram aí? A história de Ruth é uma história muito bonita, cheia de significados, vale a pena ler, vale a pena estudá-la sob a ótica judaica, mas voltando ao nosso texto, os nossos sábios viram aqui um segredo, algo que a gente devia aprender, algo sobre a história do povo judeu, e mais precisamente sobre o Mashiach. E todos esses elementos que aparecem aqui, pão, vinagre, segadores, trigo, refeição, sobejar, são reinterpretados no estilo do Midrash com referências messiânicas muito interessantes, que vale a pena a gente ler, que vale a pena a gente observar. Os grandes rabinos da antiguidade, num momento de inspiração divina, fizeram a seguinte exegese dessa passagem. Eu vou colocar aqui na tela para a gente acompanhar junto o que está escrito no Midrash. A quinta interpretação refere-se ao rei Messias. Aqui é importante a gente dizer que antes disso eles deram várias interpretações sobre essa passagem que eles acharam no mínimo intrigante e que essa
é a quinta interpretação, ou seja, uma quinta forma de interpretar essa passagem, nesse caso em referência ao Mashiach. Então eles continuam. Venha aqui, citando o convite de Boaz a Ruth no texto, venha aqui significa que o reino está próximo. Ou seja, segundo o Midrash, o convite de Boaz a Ruth dizendo vem aqui, se aproxima, significa a proximidade do reino messiânico. Na sequência, a gente vai perceber que Boaz aqui representa o Mashiach e Ruth o povo judeu. Ou seja, o convite de Boaz representa o convite do Mashiach para a chegada do reino messiânico. Então o texto continua dizendo o seguinte: e coma do pão refere-se ao pão do reino. Ou seja, vem aqui significa o convite de Mashiach, coma do pão refere-se ao pão do reino messiânico, ou seja, os benefícios do governo messiânico sobre Israel. Os nossos sábios estão dizendo que o Mashiach vem e chama o nosso povo a se beneficiar da chegada do reino de Mashiach. E o texto segue dizendo o seguinte: e molha o teu bocado no vinagre, refere-se aos sofrimentos, como está escrito, pois ele foi ferido pelas nossas transgressões. Olha que sensacional! O Midrash está citando o profeta Yeshayahu, o profeta Isaías 53, como uma referência aos sofrimentos de Mashiach. Mas não é só isso. O Midrash está dizendo para a gente que há um convite messiânico para se beneficiar com a chegada do reino, mas que esse benefício não é gratuito. Nós somos convidados também a participar dos sofrimentos de Mashiach, fazer techuvá, se empenhar para cumprir o nosso propósito como povo escolhido. Vamos relembrar? Boaz convida Ruth para perto dele, para que ela comesse do seu pão e diz a ela: toma, molha aqui o teu pão no vinagre. Mas o que ela faz? O texto diz o seguinte: mas ela sentou-se ao lado dos segadores. Viram isso? Perceberam a alusão? Ela não se sentou perto dele, ela recusou o convite. Vergonha? Medo? Não sabemos. Mas a sequência do Midrash diz o seguinte: mas ela sentou-se ao lado dos segadores. Por quê? Porque, diz o Midrash, pois ele, ou seja, o povo judeu, será privado do seu reino, uma referência ao reino messiânico, por um tempo. Como está escrito, e eu reunirei as nações contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Gente, isso está no Midrash, na interpretação rabínica tradicional. O Midrash diz pra gente que primeiro o Mashiach vem, convida o povo anunciando a proximidade do reino, desde que o povo se comprometa também a participar dos sofrimentos de Mashiach, de ser uma nação modelo, uma referência para todos os povos, a fim de que eles expiem também a transgressão e o pecado para estabelecer um reino de justiça no mundo. O povo não se compromete, rejeita o chamado, então o reino e o Mashiach são tirados por um tempo antes que a cidade de Jerusalém seja tomada, uma clara alusão à tomada e à destruição de Jerusalém no ano 70 pelos romanos, mas não para por aí. O Midrash ainda continua dizendo o seguinte: e ele lhe deu o seu trigo tostado, significa que o seu reino será restaurado a ele. Como é dito, ele ferirá a terra com a vara que sai da sua boca. Olha que legal, no texto de Ruth, Boaz volta a tentar uma aproximação com ela. Ele dessa vez oferece a ela grão tostado. E agora sim, agora ela aceita, come, se farta e ainda sobeja. O Midrash então nos informa que isso representa a restituição do reino de Mashiach. Mais uma vez, o Mashiach vem, mas dessa vez o seu convite é aceito e o reino é implantado com justiça e juízo. Independente do fato de esses rabinos reconhecerem ou não a Rabbeinu Yehoshua de Natzrat como o Mashiach prometido a Israel, uma coisa é clara: eles entenderam pelas escrituras que a sucessão dos eventos da vinda do Mashiach verdadeiro é a mesma que se cumpriu na vida de Rabbeinu Yehoshua. Segundo o Midrash, primeiro o Mashiach deveria aparecer, ser rejeitado, padecer um sofrimento pelas transgressões da nação. O reino messiânico, então, seria retirado por algum tempo antes da tomada de Jerusalém e só então
muito tempo depois esse reino seria restituído. E isso não era um problema para os rabinos do 6º ao 9º século da Era Comum, quando se estima que foi escrito o Midrash de Ruth Rabbah. E o que nos falta? Aceitar o chamado de Mashiach, nos comprometer com Torá e Mitzvot, cumprir a nossa missão no mundo. E que esse ano possamos ver a restauração completa de Israel e a restituição do rei Mashiach e Yehoshua de Natzrat ao seu devido reino. Hag Shavuot Sameach, feliz festa de Shavuot!